Salve Maria Santíssima! Hoje eu gostaria de apresentar esta raridade. Na verdade, estas duas. Mas eu vou focar primeiro nesta aqui, de zíper. E esta Bíblia aqui, modéstia à parte, eu duvido que você tenha esta Bíblia. É uma Bíblia de zíper. O zíper atrapalha um pouco, tem que fazer isso aqui. Uma Bíblia de zíper com marcações laterais, uma Bíblia com a intenção de ser portátil. Ele é um pouquinho grosso, mas ainda é um tamanho bom, um tamanho portátil. É interessante que o papel que usaram nela não é aquele papel Bíblia fininho, papel um pouco grosso. Em compensação, as letras ficaram bem pequenas, letras bem pequenininhas, mas isso é o de menos. Está em muito bom estado de conservação. Só aqui no meio que rachou, né? A lombada, quebrou a lombada. Eu vou tentar reparar isso aqui. A lombada dela é um pouco dura, né? Onde está inteira. Não sei se quebraram isso aqui na marra, né? Ou se foi com manuseio. Esta Bíblia é da editora Rideel. Eu não sei a data de impressão desta Bíblia. Aqui tem a data da primeira edição, 1997. A data da edição. Data da impressão deste exemplar aqui eu não encontrei, né? Mas no geral está num estado de conservação bem interessante. E por que é que eu disse que você provavelmente não tem esta Bíblia? Porque ela contém a clássica tradução do padre Antônio Pereira de Figueiredo, neste tamanho. Isto aqui é uma raridade. Eu nunca tinha visto uma Figueiredo desse tamanho. Está dizendo aqui que na apresentação está dizendo que é uma versão revista e atualizada. Eu não sei se alteraram. Espero que não tenha alterado muito a linguagem, né, a tradução. Eu li aqui alguns textos marcantes para mim e pelo menos esses que eu li estão de acordo com o original do Padre Figueiredo. Eu não vou falar muito sobre a tradução do Padre Figueiredo em si. Tem um vídeo já falando sobre isso, onde eu mostrei aquela Figueiredo ali em cima, né, uma Figueiredo em vários volumes. Aquela edição ali é excelente, tem várias notas maravilhosas de acordo com a tradição da igreja, né? Notas de bons comentadores católicos, né? Seria ótimo se alguma editora conseguisse ressuscitar aquela edição ali. Mas meu sonho é que alguma editora conseguisse fazer uma Figueiredo assim, num tamanho prático, num tamanho portátil. Esta aqui só tem um texto bíblico, tá vendo? Não tem notas. E alguma editora, eu acho que tem que ressuscitar a Bíblia do Padre Figueiredo. Não só do Padre Mato Soares, é do Padre Figueiredo também, porque ela é uma tradução muito importante na história da nossa língua portuguesa. É uma obra-prima da língua portuguesa. É uma tradução muito bela e é uma tradução muito fiel, muito literal da Vulgata. O que mais ela tem de ferramenta esta Bíblia? Aqui no final tem o rito da missa e algumas orações diárias.
e oração antes de ler a Bíblia. Aqui no começo tem algo que eu achei interessante, uma pequena história das traduções bíblicas no Brasil. Aqui um resumo da história do Antigo Testamento, relacionando com cada livro. E fala também do Novo Testamento, como ler a Bíblia, como citar a Bíblia, como estudar a Bíblia. E esta versão aqui é católica, possui os deuterocanônicos. Por que é importante dizer isso? Porque antigamente os protestantes também usavam a tradução do Padre Figueiredo. Eles usavam a do João Ferreira de Almeida e também acabaram aceitando do Padre Figueiredo. Só que algumas edições protestantes retiravam os deuterocanônicos. Esta aqui tem os deuterocanônicos e esta aqui é da mesma editora, a mesma tradução, só que uma versão de capa dura, muito bonita, muito bonita. Aqui aparece o imprimatur de Dom Bruno Gamberini. Este imprimatur data do ano 2000. E basicamente contém o que a outra contém, só que tem também essas ilustrações aqui, ó, com algumas explicações no começo do Antigo Testamento e no começo do Novo Testamento. No começo do Antigo Testamento e no começo do Novo. E ela é... Qual é a medida das duas? Ela é 12,8 mais ou menos, contando com a capa. 17,5 por 12,8, realmente é bem pequena assim, só que ela é grossa. Tem 6 centímetros de grossura. 6 centímetros de grossura. Essa aqui é praticamente a mesma altura e largura aqui. 17,5 por 12,6, um pouquinho mais, um pouquinho menos larga assim, e ela a grossura é um pouco mais fina, aproximadamente 5 centímetros, 1 centímetro menos grossa. Então é isto, estas duas belezas que eu queria mostrar para vocês, e fica aí o convite. Eis aqui um fiel católico que gostaria muito de ver alguma editora fazendo um trabalho semelhante a estes, colocando a tradução do Padre Figueiredo numa Bíblia que fosse de um tamanho prático, de um tamanho portátil, e que seja a tradução do Padre Figueiredo mesmo, original, sem muita modificação, talvez atualizando a grafia somente, claro, mas preservando a tradução e a linguagem do Padre Figueiredo. Salve Maria Santíssima.